Pai, te agradeço, eu te louvo por esse dia e pela oportunidade que temos de mais uma vez ouvir a tua voz através da tua palavra. Pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração da maneira doce e restauradora como sempre o Senhor faz. Eu te louvo e eu te adoro nesta manhã e que seja uma semana de vitória na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amigos, lembrando a vocês que esta mensagem vai ao meu canal no YouTube, Ronaldo Bezerra. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal. Vá lá, agora, Ronaldo Bezerra. Procura, se inscreva, ative o sininho de notificações. Faça isso para você receber as novidades, os vídeos, as músicas, pregações, lives, enfim. Faça isso, dê um like nas mensagens, faça seu comentário, participe, tá bom? E Deus te abençoe. Obrigado, Ilceia. A Ilceia acabou de adquirir aqui um selo na live. Deus te abençoe, amiga. Bom, vamos lá, gente. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Diante do tema que nós vamos falar aqui nesta manhã. Bom, você já pisou feio na bola? Já pisou? Quem pisou feio na bola? Levanta a mão. Vamos ver. Só faz o sinalzinho com a mão. Quem já pisou feio na bola? Não precisa falar do seu erro. Dá um sinalzinho. Quem já pisou feio na bola, dá um joinha assim, ó, dá um joinha. Olha lá. A Aline, a Silvia, o Ricardo. Olha lá. Pignatari, Nice, Diânia. Olha lá. Juliana, Daniele Queiroz, Cláudia Tene, Aline, Ilmara, Gustavo Ortiz, Márcia Marchiselli. Vamos lá, quem já pisou feio na bola? Gilberto Santana, Débora Solera, Ludmila, a Thaís. Você que chegou agora. Primeira pergunta que eu fizer, você já pisou feio na bola? Hã? Quem já fez isso? Vamos lá. Quem já pisou feio na bola? Isabel Lopes, Maísa, Jaime, Maronese, Billy Sanches, Cris, Lilian, todo mundo, gente, poxa vida. O Matheus Pereira. Alguém já pisou feio na bola? O Christian, Raquel, Ilceia. Puxa vida, meu. Eu pensei que era só comigo o negócio. Tá, você já pisou feio na bola então? Já pisou? E aí, me diga, quando o seu erro foi descoberto? Como é que você reagiu quando o seu erro foi descoberto? Vamos lá, como é que você reagiu? Essa é a segunda pergunta. Todo mundo aqui disse que pisou na bola já na vida. Pisou feio. Mas e aí, me fala, quando o seu erro foi descoberto, como é que você se sentiu? Como é que você reagiu? Me diz aí. A Billy Sanches diz triste, Nelisa triste, envergonhada, me senti uma decepção perante Deus e meus familiares, reconheci, pedi perdão, Eliane, pedi perdão, fiquei triste, envergonhada, vergonha, decepção, remorso. Vamos lá. Fiquei mal e triste. Ricardo diz constrangimento, vergonha. Silmara disse envergonhada. Vamos lá. Márcia envergonhada. Vamos lá. Deu ruim, sofri consequências. Vamos lá. Estou lendo aqui o que vocês estão escrevendo.
triste, pedir perdão, muito mal, triste, vergonha, muito chateada. Estou lendo o que vocês estão escrevendo. Vergonha, decepcionada comigo mesma, envergonhada, triste. Pois é, gente, pois é. Bom, nós estamos tratando de uma série de mensagens com o título Aprendendo com Salmos. E Salmos, ele é um livro maravilhoso, de um aprendizado importante e maravilhoso para a nossa vida. Os Salmos, seus autores falam da alma, né? Falam dos seus problemas, os salmistas falam das suas dificuldades, dos seus sentimentos, né? É como nós temos visto nessa série. Eu quero que você abra comigo o Salmo 6. Esse salmo foi escrito por Davi. E olha só que interessante, pessoal. Ele diz assim, ó: Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza. Diz aqui o salmista. Olha só, gente. Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama. De lágrimas encharco o meu leito, os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Versículo 8. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos, frustrados recuarão de repente. É o Salmo 6. É o Salmo 6. Eu citei na semana passada um poema de Riva Almeida que tem o título Como Esquecer. Depois procura no Google Como Esquecer. Este texto, este poema, ele é muito interessante porque diz assim, eu citei na minha última mensagem. Olha só. Como esquecer os dias cinzentos, se são eles que me trazem o brilho do sol? Como esquecer as derrotas, se são elas que me proporcionam vitórias? Como esquecer os erros, se são eles que me dão lições? Como esquecer a solidão, se foi ela que me trouxe amigos? Como esquecer as tristezas, se elas é que fizeram a minha sorte mudar? Como esquecer os planos fracassados, se só o fracasso pode me dar a aventura de sonhar? Gente, nós gostamos do sucesso, essa é a verdade. Todos nós aqui gostamos do sucesso. Nós somos ávidos por experiências bem-sucedidas e regras infalíveis para obtê-las. É quase que uma neurose, é o sucesso acima de tudo. Nós não temos tempo, parece, para refletir sobre os fracassos, e nós nem queremos fazer isso. Mas nem só de sucessos vive o homem. Nem só de sucessos vive o homem. Fracassos também fazem parte da vida. É inevitável. Todos nós fracassamos. Como aqui, levantamos a mão e falamos. Não é verdade? E negar isso é tapar o sol com a peneira. É iludir-se. Não tem jeito. Todos nós falhamos em algum momento na vida, fracassamos. E o problema, gente? E o problema
não são os fracassos que nós enfrentamos, mas é como enfrentamos os fracassos. Alguns aqui estão falando sobre o Salmo 63, amigos. Eu dei uma mudada, na quarta-feira eu vou falar sobre o Salmo 63, tá bom? Hoje eu vim para o Salmo 6, para dar uma continuidade no que eu estava falando antes, no outro tema. Então, para você que anotou o Salmo 63, vamos falar sim, na quarta-feira, tá bom? Hoje é o Salmo 6. Então anote aí, quarta-feira, Salmo 63, leia, pode ler, tá? Porque nós vamos meditar. Então, gente, o problema não são os fracassos que nós enfrentamos, mas é como nós enfrentamos os fracassos. Né? O desgosto que acompanha uma derrota pode nos induzir ao temor, ao desânimo, à estagnação. O sucesso é sempre fruto de várias tentativas, não é isso? O sucesso é sempre fruto de vários erros, de fracassos anteriores. Mas eu pergunto, será que há alguma coisa de útil em fracassar? É bom fracassar? Existe algum proveito nisso? Gente, saber como obter benefícios do fracasso é a chave para um futuro bom, para um futuro de vitória. Então não jogue fora esta chave. Não jogue. Tá certo? A Diana Lee, obrigado pelo selinho aqui na live, querida. Deus te abençoe por adquirir o selo. Amigos, fracasso é fracasso. Seja emocional, seja pessoal, profissional, enfim, qualquer outra área. E nós devemos nos preparar para os fracassos e aprender as lições de Deus na crise. Como enfrentar os nossos fracassos? Como? Como reagir certo? Né? Como é que a gente reage? Você se condena? Como é que você reage? Você se pune? Você se desculpa? O que é que você faz? Qual é a postura que você tem diante de um erro que você comete? Qual é a postura que Deus espera de cada um de nós? Hein? E neste Salmo 6, Davi nos ensina. Davi nos ensina sobre isso. Mas quem era Davi? Vamos ver um pouquinho, antes da gente entrar nas lições aqui, vamos falar um pouquinho sobre esse personagem, que, claro, a maioria aqui já conhece, mas é legal a gente dar um resumo sobre este personagem. As características e as virtudes de Davi. Vamos começar pelas coisas boas, pelas virtudes, pelas características. Bom, Davi, ele era o filho mais novo de Jessé. Ele era pastor de ovelhas, ele cuidava das ovelhas do seu pai. Davi era um salmista, um músico, um poeta, um compositor. Davi era ruivo, né, de boa aparência. Ele era valente, corajoso. Não é? Ele, certa vez, lutou com um urso, ele lutou com um leão e com o gigante Golias. Davi era amável, as pessoas gostavam dele. Ele era um homem de sorriso, alegre. Ele era alguém que estava com as pessoas, valorizava o outro. Tanto que Saul e o povo de Israel o amavam. Depois Saul teve problemas com Davi, mas antes Saul gostava, amava Davi, assim como o povo de Israel. Davi, ele era ungido de Deus. Ele amava o Senhor e o servia de todo o coração. Ele foi também o melhor rei de Israel e um grande vencedor de batalhas. Ele era um homem sensível. Davi era sensível, ele era um amigo fiel, tanto que ele fez uma aliança com Jonatas, o filho de Saul. Ele era um homem humilde, quebrantado. Ele reconhecia os seus erros, reconhecia seus fracassos, seus pecados. E, como diz lá em Atos 13, 22, ele era um homem segundo o coração de Deus. Achei Davi, diz o texto, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Esse era o testemunho a respeito de Davi. Deus falando a respeito de Davi. Homem segundo o meu coração. Ele era um homem segundo o coração de Deus.
Mas aí, diante dessas virtudes que eu mencionei aqui, as características de Davi, houve um momento que Davi fracassou. E você pode encontrar essa história em 2 Samuel, nos capítulos 11 e 12. Anote aí, nós não vamos ler, mas nos capítulos 11 e 12 você vai encontrar toda a história do fracasso de Davi. Em épocas que os reis saíam para a guerra, Davi, como ele já era um vencedor de batalhas, de muitas batalhas, ele resolveu ficar no palácio. Ele entrou num comodismo. E como a gente já sabe, meus amigos, todo comodismo gera pecado. E então Batseba, a esposa de Urias, que era companheiro de Davi, estava se banhando perto da janela do rei. Davi poderia ter virado o rosto, mas ele não virou, ele gostou daquilo que viu. E ele se deitou com Batseba e depois ele mandou Urias para frente da batalha para morrer. E Urias morreu. E aí então Davi tenta passar uma imagem de um homem bom, cheio de compaixão, porque ele vendo a tristeza de Batseba, ele resolve acolhê-la. Mas ele não tocou no assunto do seu pecado. Ele não falou nada. Mas o que a Bíblia diz em relação a isso? A Bíblia diz que o que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. O que Davi fez foi mal aos olhos de Deus. É isso que a Bíblia declara. E então o profeta Natã foi falar com Davi e o confrontou. E Davi comprova nesse momento que era um homem de Deus. Por quê? Porque Davi, como rei, ele tinha toda a autoridade de prender o profeta por fazer uma falsa acusação. Ele poderia dizer, mentira, você está me acusando, prenda este profeta. Ele poderia fazer isso, mas ele não fez isso. O que ele fez? Ele reconheceu o seu pecado, ele confessou o seu pecado. E no Salmo 6, Davi, agora nesse salmo que a gente acabou de ler, Davi estava angustiado. Esse é o contexto do salmo. Se você observar do versículo 1 até o 5, Davi estava angustiado, doente, em depressão. No versículo 6, diz que assim, ele gemia, ele se sentia só, solitário. No versículo 7, ele estava envergonhado, porque todos sabiam do seu pecado. Como é que você se sente quando as pessoas sabem do seu erro? Como é que você fica quando todo mundo fica sabendo de uma falha que você cometeu? Você pode dizer aqui para mim, você pode escrever para mim, como é que você se sente quando isso acontece? Quando as pessoas ficam sabendo do problema, de uma dificuldade, de uma falha que você cometeu? Olha lá, envergonhado, diz aqui. Ali Diniz, como é que você se sente? Olha lá, me sinto péssima, disse a Talima. Não é horrível isso? Olha lá, envergonhada, sem graça, que mais? Constrangido, disse o Éder. Maria Botelho, envergonhada. Giane, envergonhada. Vânia, com vergonha, envergonhada. Pois é, gente, muito mal. A gente quer sumir do mapa, não é? A gente quer sumir. Quer sumir, como disse aqui o meu amigo aqui na live, no começo ele disse, vontade de sumir, vontade de sumir. Pois é. Não sei se vocês estão escutando o barulho aqui, gente, é meu cachorro que está raspando na porta, viu? Quer entrar aqui, quer participar da live. Então, gente, assim Davi estava se sentindo. Como eu e como você também. Como disse aquela Flor Santos, é isso aí. A gente quer sumir do mapa. Né? A gente quer sumir do mapa. Então, o texto mostra isso. Davi se sentia culpado, gente. Ele se sentia culpado. E isso destrói a saúde física, mental e emocional. A culpa faz isso com a gente. Destrói a nossa saúde física, a nossa saúde mental e emocional. E
Davi diz, né? Davi diz lá no Salmo 32, anote aí apenas, no Salmo 32, versículo 3 e 4, Davi diz assim: enquanto eu mantinha escondidos meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Dia e noite, pois dia e noite, diz ele, a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Salmo 32, versículo 3 e 4. Assim Davi se sentia. Mas veja, eu queria mostrar para vocês, diante desse texto, 3 atitudes erradas no fracasso e 3 atitudes corretas no fracasso. 3 atitudes erradas no fracasso e 3 atitudes corretas no fracasso. Vamos começar pelas atitudes erradas, que o texto mostra para nós. Primeiro, anote aí. Primeira atitude errada diante de um fracasso: ver Deus como alguém castigador. Ver Deus como alguém castigador. Veja que Davi, nos versículos 1 até e o 3, ele está dizendo assim: não me castigues. Até quando, Senhor? Até quando? Não me castigues. Então, esse é um problema, gente. Diante de um fracasso que você comete, ver Deus como alguém castigador. A pergunta que eu faço é: como é que Deus lida com as nossas falhas? Como é que Deus lida? Ele nunca nos reprova ou quer nos destruir, mas Ele deseja nos ensinar e nos restaurar. Muitos pensam que Deus permite tribulações na nossa vida para nos derrotar. Muita gente pensa isso, que Deus joga cascas de banana, né, no nosso caminho para a gente escorregar, cair e se machucar. Mas a gente não pode pensar assim. Obrigado, Maurício, pelo selinho aqui na live. Obrigado, viu, meu amigo? O Senhor te abençoe. A gente não pode pensar assim, ver Deus dessa maneira, porque Deus não tenta ninguém com o mal. Ele é a essência do bem. Deus é a essência do bem. É Tiago 1,13. Ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode tentar. Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Então, meus amigos, Deus não é intolerante. Deus não é um ditador. Deus não é um tirano. Mas Ele é um pai bondoso. Ele é próximo. Ele é amigo. Ele é íntimo. Amém, gente? Cacebarna. Obrigado pelo selinho da live, querida. Deus te abençoe também. Então, gente, aqui está, inclusive, o que eu estou dizendo para vocês, né? Deus não é intolerante, Ele não é ditador, Ele não é tirano, mas Ele é um pai bondoso e amoroso. Aqui está uma das principais diferenças do cristianismo em relação às outras religiões monoteístas. Nós, cristãos, nós somos os únicos que podemos nos aproximar de Deus chamando-o de Pai. Ele é o nosso Abba. É a expressão de afeto que no aramaico significa paizinho. Então Deus não nos coloca em um purgatório para nos punir. Ele não é acusador, mas Ele é um Pai. Como diz o Salmo 103, Ele é um Pai misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Salmo 103, versículo 8 ao 10. Então, Deus é bom, gente, e Ele tem planos de paz para nós. Ele tem um prazer em nos abençoar. E Ele deseja nos dar um fim bom, um fim vitorioso. Então, o primeiro erro que a gente comete num fracasso que a gente comete na vida é ver Deus como alguém castigador. E Davi, por um momento, começou a olhar Deus assim: não me castigues. Até quando? Até quando?
Quer ver o segundo erro? O segundo erro é desejar a morte. Se você for observar no versículo 5, Davi está dizendo o seguinte: na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Olha que Davi agora estava em depressão, gente. Você já caiu numa depressão? Quais são os sintomas da depressão? São muito variados, né? Por exemplo, sensação de tristeza, apatia, desesperança, pensamentos negativos, perda de energia ou interesse, humor deprimido, dificuldade de concentração, alterações do apetite e do sono. Que mais? Que mais? Outros sintomas que a gente pode pensar em relação à depressão é uma lentificação das atividades físicas e mentais, é o sentimento de pesar ou fracasso e até mesmo o desejo da morte, que é o caso de Davi. Entrou numa depressão, desejando a morte. Gente, desejar a morte não resolve o problema. Não resolve o problema, é fuga, é uma fuga. Portanto, nunca diga assim: olha, isso é o fim, acabou tudo. Nunca diga isso. Não, pois ninguém tem a sentença final da própria vida. Ninguém. Quem nos condenará? Como diz Romanos, né? Paulo aos Romanos. Quem nos condenará? Jesus intercede por nós e nada poderá nos separar do amor de Deus. Então Deus ama você e ainda é Ele que tem a última palavra sobre a sua vida. Provérbios 16:1. O homem traça os seus planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Veja, por exemplo, Jó. Veja o exemplo de Jó. Mesmo sofrendo, ele sabia que havia uma esperança. Lá em Jó, no capítulo 19, versículo 25, ele diz: porque eu sei que meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Então, Deus quer te restaurar, eu não tenho dúvida disso. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo hoje, as tuas dores, tuas fraquezas, a tua depressão, a tua ansiedade, os teus problemas, teus pecados. Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas eu quero dizer para você e te dar uma boa notícia: que Deus quer te restaurar. Ou seja, Ele quer devolver você ao estado original e em melhores condições. Isso é restaurar. Restaurar significa devolver ao estado original e em melhores condições. É o que Deus quer fazer com você. Deus pode fazer isso hoje na sua vida. Quer ver um terceiro erro que nós não podemos cometer diante dos fracassos? Quer ver um outro erro? Olha só, anote aí, número 3. Bom, primeiro, para quem está chegando agora, os fracassos que eu estou falando é ver Deus como alguém castigador. Isso é um erro. O segundo é desejar a morte. O terceiro erro, procurar falhas nos outros para encobrir as suas. Anote isso, é um terceiro erro que a gente não pode cometer diante do fracasso. Esse é um erro que por vezes cometemos, né? É uma atitude errada no fracasso. Procurar falhas nos outros para encobrir as nossas, as suas. No versículo 8, Davi está dizendo assim: afastai-vos de mim, todos os que praticais iniquidade. Como assim? Ele tinha acabado de cometer o pecado, ele estava com um problema e ele está dizendo: olha, afastai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Veja o que está acontecendo com Davi aqui. Davi começa a observar problemas nos outros. Ele para de olhar para os dele e começa a olhar para os dos outros. E deixa eu dizer uma coisa muito séria aqui para vocês, muito importante. Anote isso. Quando nós vemos muito erros nos outros, é porque nós desejamos diminuir a nossa culpa e encobrir os nossos erros. Tem gente que olha muito para a vida dos outros, sabe por quê? Porque é difícil olhar para a própria vida. Quando você fica focando, quando você fica olhando muito para a vida dos outros, é porque está muito difícil olhar para a sua vida.
É o que Davi estava fazendo. Ele começou a olhar para a vida dos outros para encobrir as falhas dele. Percebe? Freud tinha razão quando ele dizia que o ser humano gosta de transferir suas responsabilidades para os outros. Então saia do comodismo de culpar outros pelo seu fracasso. Assuma a sua parte e permita-se ser tratado. Muitos se escondem, preferem se esconder para não serem confrontados. É gente que não para igreja nenhuma. Você já viu gente assim? Você já viu gente assim? Gente que não para em lugar nenhum. Não cria raiz em igreja nenhuma. Não param em igreja nenhuma por quê? Porque preferem não se envolver e se expor. Não querem isso. Mas eu queria dizer para vocês, amigos, que igreja é lugar de tratamento. É na igreja que as pessoas irão te conhecer. E você também terá a oportunidade de ser tratado. Na verdade, muita gente foge da igreja porque não quer que ninguém o conheça. Então fica pulando de galho em galho, prefere ficar indo atrás de mover de igreja. Agora a novidade é na igreja do fulano, vamos para lá. Agora já não é mais lá, agora vamos na outra igreja, porque a novidade é lá. Então fica se escondendo atrás desses moveres para não serem confrontados nos seus erros, nos seus problemas. Sabe por quê, gente? Porque resolver problema dá trabalho. Então tem gente que prefere deixar isso de lado. Tem gente que prefere fugir do tratamento de Deus, prefere maquiar o problema ao invés de encará-lo. Esse é o problema, gente. Então, vocês observaram 3 atitudes erradas no fracasso? Davi mostrou aqui neste salmo 3 atitudes erradas no fracasso. O que ele fez? Vamos lá? Ele viu Deus como alguém castigador, ele desejou a morte e ele procurou falhas nos outros para encobrir as dele. Então, qual é o erro? Quais são as atitudes erradas que nós podemos cometer diante de um fracasso? Ver Deus como alguém castigador. A gente pode fazer isso. A gente pode desejar a morte. E a gente pode também procurar falhas nos outros para encobrir as nossas. Isso é um erro, gente. Mas Davi, nesse salmo, ele também nos ensina 3 atitudes corretas no fracasso. Agora ele nos ajuda. É por isso que eu acho muito bacana a Bíblia, porque ela mostra os erros e os acertos das pessoas. E homens de Deus, pessoal, como gente normal, gente como eu, como você, mas que eram homens de Deus. Mas eram seres humanos. E a Bíblia mostra mesmo as atitudes erradas que eles tinham. E também as suas virtudes. Isso nos ensina muito. Então você vê, aqui nós vimos as atitudes erradas de Davi diante do pecado que ele cometeu, diante do fracasso que ele cometeu. Mas agora a gente vai ver as atitudes corretas no fracasso, que Davi nos ensina. Então a primeira atitude, anote aí por favor, a primeira atitude correta: confie na graça de Deus. É o versículo 4. O Vini chegou agora, ele está perguntando qual é o salmo. É o Salmo 6. Então qual é a primeira atitude correta diante do fracasso? Primeiro, confie na graça de Deus. Você pode anotar isso? Confie na graça de Deus. Anote. Confie na graça de Deus. O que é que Davi está dizendo no versículo 4? Ele está dizendo o seguinte: volta-te, Senhor, salva-me pela tua graça. Salva-me pela tua graça. O que é a graça, gente? Graça é favor imerecido. Graça é a convicção
de que o acesso a Deus não depende de competência. Gente, enquanto a graça não for redescoberta de fato, como a mais preciosa verdade da fé, as pessoas continuarão presas a uma religiosidade legalista. Porque a graça, gente, revela um Deus teimosamente insistindo em permanecer do lado de quem não conseguiu triunfar. Lembre-se, deixa eu citar uma frase aqui, já conhecida. Seus piores dias, nunca são tão ruins que você não possa alcançar a graça de Deus. E seus melhores dias nunca são tão bons que você não necessite da graça de Deus. Nós precisamos da graça de Deus o tempo todo. E, gente, não é no muito explicar que nós seremos perdoados. Mas nós devemos tomar posse do perdão de Deus pela graça. Gente, é pela graça que nós somos salvos. Quem diz isso? O apóstolo Paulo, Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não vem de obras. Por isso que a Bíblia diz, 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça ou de todas as nossas injustiças. Ele perdoa. Ele perdoa os nossos pecados. Quando nos aproximamos do Senhor, confessamos os nossos erros, os nossos pecados, Ele nos perdoa. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, independente dos teus acertos e dos teus erros, Deus continua amando você. O amor dele não depende disso, de você acertar ou fracassar. O amor de Deus não depende disso. Ele te ama e ponto final. Deus amou o mundo. Deus ama você. Então, saiba que você é amado. Deus consegue separar a pessoa da atitude. Deus separa o pecador do pecado. É claro que Ele abomina o pecado. Ele não compactua com o pecado, claro. Mas Ele ama o pecador. E a Bíblia diz que Deus nos ama com amor eterno. Amor eterno, gente. E com benignidade Ele nos atraiu. Como é bom saber aquilo que Jesus disse, que Ele não veio esmagar a cana quebrada, nem apagar o pavio que fumega. Jesus não veio a este mundo para condenar o mundo. Jesus veio para salvar o mundo. Então, gente, Deus ama você. E essa é uma verdade que a gente precisa entender. Davi está dizendo, volta-te, Senhor, e salva-me pela tua graça. Então, confie na graça de Deus. Essa é uma atitude correta quando você fracassar. Quando você cometer um erro na sua vida, continue confiando na graça de Deus. Segunda atitude correta no fracasso. Olha lá. Tenha convicção de que Deus te ouve e acolhe. Vou repetir. Tenha convicção de que Deus te ouve e acolhe. Tenha convicção. A gente vê os versículos 8 e 9. Versículos 8 e 9. Obrigado, Leandro. Obrigado, Leandro, pelo selinho aqui na live. Deus te abençoe, meu amigo. Obrigado, viu? A gente vê no versículo 8 e 9, Davi dizendo, o Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Então tenha convicção de que Deus te ouve e acolhe. John Wesley, ele diz o seguinte, que tudo o que Deus faz, o faz em resposta às nossas orações.
Sempre que nós oramos, gente, nós recebemos de Deus conforto, direção, paz, amor, alegria, contentamento, perdão, esperança, libertação. Nós nos sentimos livres das emoções negativas, gente. Quando nós oramos, nós nos sentimos livres das emoções negativas como raiva, ira, ansiedade, depressão, dúvida, solidão, medo, culpa e tantos outros sentimentos ruins. Ao orar, nós encontramos auxílio em momentos de turbulências, de tentações, de fraquezas e até mesmo ataques do inimigo, gente. Então, Deus está disposto a nos ouvir. Sabia disso? Tanto que ele mesmo diz em Jeremias 33:3, clama a mim e eu responderei. Então ele quer nos ouvir. No Salmo 102, versículo 7, o salmista disse: o Senhor atende a oração do desamparado e não lhe desdenha suas preces. Então o Senhor atende a oração do desamparado. Por vezes, irmãos, amigos, nós não entendemos o amor de Deus, não entendemos por causa de relacionamentos ruins que tivemos. Não é verdade? Muitos aqui foram feridos pelas pessoas, machucados, né? E pensam que Deus age assim também, que Deus age da mesma maneira. Mas Deus é um pai que tem o prazer em ouvir os seus filhos. Às vezes você, na sua casa, quando queria conversar com o seu pai, ele dizia: não quero te ouvir, eu não vou te ouvir. E aí você cresceu pensando que Deus é assim, que não tem o prazer em te ouvir. Mas Deus é um pai que tem um prazer enorme, em ouvir os seus filhos. E se ouvirmos a sua voz, seremos totalmente transformados. Então clame hoje a Deus, clame ao Senhor. Ele está disposto a te acolher, a te perdoar, a te animar, a te levantar, dar vitória a você. Salmo 50, versículo 15, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás, diz o Senhor. O amor de Deus é incondicional e nada poderá nos separar do seu grande amor. Isaías 30, versículo 18, que diz: mas o Senhor esperará para ter misericórdia de ti e se levantará para se compadecer de ti, porque o Senhor é Deus de justiça e bem-aventurados todos os que esperam nele. Isaías 30, 18. E qual é a terceira atitude correta no fracasso? Bom, a primeira é confiar na graça de Deus. Segunda é ter convicção de que Deus nos ouve e nos acolhe. E terceiro agora, a terceira atitude correta, reconheça que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Reconheça. Anote isso. Reconheça que o maior inimigo é você mesmo. O seu maior inimigo é você mesmo. No versículo 10, Davi está dizendo: sejam perturbados todos os meus inimigos. Sejam perturbados todos os meus inimigos. Obrigado, Ana, minha amiga. Obrigado pelo selinho aqui na live, amiga. Deus te abençoe, viu? Tem uma frase, pessoal, do Walt Kelly, que ele diz assim: encontramos o inimigo e o inimigo somos nós. Encontramos o inimigo e o inimigo somos nós. Gente, o nosso maior inimigo não são os outros, não. Somos nós mesmos. São os sentimentos de culpa, inferioridade, mágoas, tristezas, complexos dentro de nós. Esses são os nossos maiores inimigos. São coisas que nós não queremos admitir. Essa é a verdade. Nós não aceitamos. E também nós não trazemos à luz. E aí nós culpamos o diabo ou as pessoas das nossas próprias escolhas.
A gente que faz coisa errada, a gente culpa os outros. A gente transfere, como eu disse aqui para vocês, o que Freud dizia. Essa questão da transferência de responsabilidade. Quando a gente fracassa, não somos nós. É o outro, ou então é o diabo. E nós precisamos aprender a assumir a responsabilidade. Então, gente, porque o maior inimigo que a gente enfrenta somos nós mesmos. E nós não podemos justificar o que somos por causa dos problemas que surgiram na vida. Tem gente que fica se justificando o que é hoje por causa de problema que enfrentou. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Então, gente, as pessoas ficam dizendo o seguinte: olha, eu fiquei assim na vida porque o fulano fez isso comigo. Eu me tornei uma pessoa mais dura porque eu cansei, eu me cansei de apanhar dos outros. Então tem gente assim se justificando o tempo todo. Eu sou uma pessoa amarga, azeda por causa dos outros. Cristina Lopes, obrigado pelo selinho. Vini Festival, obrigado pelo selinho também. Deus abençoe vocês, amigos. Então vocês percebem? E deixa eu dizer uma coisa para vocês importante, dentro desse aspecto. Se nos tornamos pessoas ruins, não foi por causa das dificuldades, mas por uma escolha nossa. Porque a questão não são os problemas que nós enfrentamos, mas é como nós enfrentamos os problemas. Então, se você se tornou uma pessoa hoje amarga, azeda, difícil, dura, se você hoje é uma pessoa assim, não fique culpando circunstâncias e pessoas. A escolha foi sua. Você poderia escolher ser diferente. Porque cada um de nós, como diz o texto que nós lemos de Tiago, capítulo 1, cada um de nós é tentado, atraído e engodado no nosso próprio mau desejo. E o mau desejo gera em nós o pecado. E o salário do pecado é a morte. Então, gente, nós devemos reconhecer os nossos erros, confessá-los, abandoná-los e recebermos a misericórdia e o perdão de Deus. Porque a Bíblia diz em Provérbios 28:13 que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, Deus não rejeita o coração arrependido, o coração humilde, o coração quebrantado. Ele não rejeita. E eu quero concluir com vocês, quero concluir essa mensagem com vocês, dizendo o seguinte: que existem algumas maneiras de a gente enfrentar corretamente os fracassos da vida. Como é que a gente pode enfrentar os fracassos da vida? Primeiro, tenha convicção de que Deus está com você, que Ele não te abandonou. Segundo, não tenha medo de situações novas. Terceiro, tire proveito dos fracassos. Aprenda as lições e cresça. Quarto, não escute palavras de desânimo, de dúvida, de acusação. Quinto, fortaleça-se pela palavra de Deus a cada dia, a cada manhã. E sexto, agradeça a Deus pela oportunidade de lutar e vencer. Gente, a nossa visão da vida determinará o nosso sucesso ou fracasso no final. Seja então dos que acreditam, se esforçam, avançam e vencem. Porque, como diz Hebreus 10:39, nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Assim somos nós. Nós não vamos retroceder, nós vamos avançar. E lembre-se, o Salmo 113, versículos 7 e 8.
O Senhor levanta do pó o desvalido, o necessitado, e ergue do lixo o pobre e o abatido, para fazê-los sentar-se com os príncipes do seu povo. E que seja assim em nome de Jesus. Então a gente viu aqui hoje 3 atitudes erradas no fracasso, não é? E 3 atitudes corretas no fracasso. Quais são as 3 atitudes erradas no fracasso? Ver Deus como alguém castigador, desejar a morte e procurar falhas nos outros para encobrir as nossas. E quais são as 3 atitudes corretas que nós vimos hoje? Confie na graça de Deus. Tenha convicção de que Deus te ouve e acolhe. E terceiro, reconheça que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Amém, gente? E que seja assim, em nome de Jesus. Podemos orar? Pai, eu quero te agradecer e te louvar por esta manhã e pela palavra que ouvimos, por tudo aquilo que o Senhor falou, por tudo aquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração. E eu sei que o Senhor está realizando uma grande obra na nossa vida. O Senhor está fazendo algo novo, algo especial. Nós não somos perfeitos. Por vezes cometemos erros, fracassos, pecados diante do Senhor, mas como é bom confiarmos na Tua graça. Como é bom saber que o Senhor nos ouve, o Senhor nos acolhe quando nós não estamos bem. Como é bom saber que podemos contar contigo, contar com o Senhor. Eu quero te agradecer, eu quero te louvar por todo o bem que o Senhor tem feito a cada um de nós. Abençoa-nos, Pai, nesse dia, abençoa esta semana, Senhor. Pai, derrama Tua graça sobre nós, Tua bondade, que o Senhor venha, Senhor, agir com provisão sobre a nossa vida, em nome de Jesus, e que o Senhor possa transformar e fazer algo novo em nós. É o que eu oro e eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amigos. Que assim seja.